se deparar com Jesus, o autor e consumador da sua fé, você pode estar prestando atenção nos carros das pessoas, nas roupas que elas vestem. Como é que vocês podem, depois de se deparar com a glória que está naquele que foi crucificado na cruz do Calvário, como é que vocês podem desviar o olhar? É isso que Tiago está dizendo para gente que está entrando na sua comunidade com algum anelzinho de ouro. Gente, isso é sério. Isso é muito sério. Tiago está dizendo, olha, gente, Jesus é a glória de Deus. Jesus é a glória de Deus. Jesus é a roupa de Deus. Jesus é o ouro de Deus. Jesus é o Shekinah de Deus. É isso que Tiago está dizendo para aquela igreja. E é isso que Tiago está dizendo para mim e para você hoje, nesta noite. Gente, Jesus é o Shekinah de Deus. Ele está no nosso meio. Jesus é a glória de Deus. Você quer ter uma vida de sabedoria? Você quer ter a sabedoria de Deus? Não basta você pensar grande. Você precisa ir para os evangelhos. Você quer saber sobre o amor de Deus? Você quer saber sobre a autoridade, a santidade de Deus? Você quer ver a glória de Deus? Tiago diz, Jesus é a glória de Deus. Ele é o glorioso de Deus. Ele é o único que vai quebrantar seu coração. E Ele é o único que vai criar em você um desejo de você pedir, chamar pela glória dEle na sua vida. Sabe o que Tiago está dizendo? Hebreus vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do seu ser. Entende, gente? Na transfiguração, não sei se vocês lembram do episódio, Jesus é a nuvem da glória. E vocês precisam se lembrar de uma coisa, Tiago morou com Jesus, Tiago viveu debaixo do mesmo tempo que Jesus, Tiago era irmão de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo não veio nos mostrar a glória de Deus. Jesus não está aqui hoje, nas Escrituras Sagradas, dizendo para mim e para vocês, olha, eu vim aqui para mostrar a glória de Deus para vocês. Não, a Bíblia diz, e Tiago está dizendo que Jesus veio trazer a glória de Deus para nós. Jesus é a glória de Deus vindo sobre as nossas vidas. Então, a gente não está aqui dizendo, Senhor Jesus, mostre a glória de Deus. Não, Jesus está dizendo, eu vim para esta vida, para este mundo, para trazer a glória de Deus. Eu venho para trazer a glória de Deus. Mas como, pastor? Como Jesus fez isso? Como Deus veio trazer a glória de Deus? 2 Coríntios 8:9 vai dizer que, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. O que isso significa? Obviamente, significa que Jesus Cristo morreu, que Ele limpou os nossos corações, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele pagou pelos nossos pecados. E porque Ele fez tudo isso, a glória dEle não vai ser mostrada a nós, mas virá até nós. Descerá sobre nós. Então, Tiago vai dizer que a glória triunfou sobre nós. Quando Jesus tinha toda a glória, Tiago vai dizer que Jesus tira os anéis de ouro dos dedos e desiste da sua glória para dar a glória dele a outras pessoas. Agora, a quem Jesus? Por que Jesus tirou os anéis de ouro? Por que Jesus desistiu da sua própria glória? Para quê? Para dar a quem? A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo desistiu da sua própria glória para que Ele desse a sua glória a mim e a você. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, ele diz assim, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
Deixa eu terminar com uma história. Eu estou tendo um treinamento em Angra dos Reis, não é em Angra dos Reis, é em Mangaratiba. E eu estou nessa terça-feira indo de novo, só volto na sexta-feira. Estou em treinamento. Essa semana vocês não vão me encontrar aqui, vocês precisam procurar os outros pastores. E eu conheci um senhor de 80 anos de idade, tremendo, um dono do cartório da cidade. E eu fui ver a história desse homem. Ele era um homem com muito dinheiro, muita condição financeira. E o pastor que está fazendo o treinamento comigo, ele diz assim: Costa Verde, há 15 anos atrás, não tinha igreja praticamente aqui em lugar algum. Costa Verde é a região de Angra, Mangaratiba, toda essa parte. E uma vez eu fui convidado para pregar na igreja presbiteriana da Barra, e eu preguei, esse pastor me contando, e eu queria plantar uma igreja aqui em Angra dos Reis, nessa região de Costa Verde. E ele diz que quando ele acaba da pregação, esse senhor que hoje tem 80 anos, já está com Alzheimer, ele já está bem debilitado, ele diz assim: eu posso te ajudar. Diz que uma semana depois ele liga para esse pastor amigo meu que está sendo treinado comigo e diz assim: você quer ir a Angra comigo? Eu quero te mostrar algumas coisas. Ele vai num terreno, num lugar chamado em Mangaratiba, numa esquina, que era tudo mato, não tinha uma casa por perto, não tinha nenhuma casa por perto, e ele disse assim: você quer isso para você? Esse é um terreno de esquina, um bom terreno, e eu posso te dar. E o pastor, amigo meu, olhou assim, não via nenhuma pessoa para evangelizar. Ele diz assim: eu quero. Mas não tinha, ele tinha que andar muito para evangelizar. Ele deu o terreno. Uma semana depois, ele ligou de novo para o pastor, esse senhor: você pode dar um pulinho aqui que eu quero falar com você? Leva ele para uma outra região da Costa Verde. Está vendo esse terreno aqui? Você quer para que seja uma igreja? Custa só 25 mil reais. Aí o meu pastor amigo falou assim: mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nem 25 mil para te dar. Deixa comigo. Ele vai, semana depois ele liga: vem cá, pastor. Dá a escritura na mão desse pastor. Semanas depois, mais tarde, ele vai para uma outra região de Angra e diz assim: vem cá, eu tenho que te mostrar uma área aqui. E ele mostrou um grande sítio. Te interessa esse sítio todo aqui para vocês? Ele diz, olhou assim: interessa. Olha que não tinha nada. Ele, na outra semana, ele é o dono do cartório, pega as escrituras e dá para ele. Hoje você vai em Angra. E não só isso mais, ele não só deu terreno, ele construiu todos os templos. Ele fez a construção de todos os templos. E eu então estava conversando com ele, e o Anderson, que é o pastor amigo meu, que recebeu todas essas doações para plantar a igreja, hoje o Anderson já é um plantador de 10 igrejas em Angra, há 10 igrejas naquela região. Eu falei: por que ele faz isso, Anderson? Eu falei, eu digo assim: pastor, desse tempo todo que ele serviu a nós na comunidade e tem nos ajudado, em nenhum momento ele quis ou desejou que o seu nome fosse citado em qualquer de uma dessas questões. E aí eu olhei para o senhor, a gente bateu um papo com ele, e ele conversando com a gente está em treinamento, ele dizendo: quer dizer que vocês estão se preparando para servir melhor a Jesus. Boa coisa vocês estão fazendo. Ele doou a pousada deles para nós estarmos, de graça, a gente não paga nada. Ele tem uma pousadinha em Mangaratiba. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós olhamos homens, do que Tiago está falando, Tiago não está metendo o pau em pessoas que têm dinheiro.
Tiago está dizendo, na verdade, que nenhuma pessoa da comunidade pode ser olhada de maneira diferente pelo que tem. Nenhuma pessoa que está aqui nesse lugar, nós podemos olhar para um de nós e dizermos assim: o fulano precisa ser tratado com respeito. Por quê? Porque ele tem dinheiro. Tiago está dizendo que quando nós fazemos isso, nós estamos perdendo o peso da glória de Deus na igreja. Porque Ele é o mais importante neste lugar. Ele é o dono de todas as coisas. Então, quando as pessoas olham para a igreja Atos, eu jamais quero que as pessoas possam olhar para essa comunidade e dizer: olha, aquela igreja ali privilegia algumas pessoas. Ela é de um nível social diferente. Aquela igreja não é para a gente. Pelo contrário, eu quero que quando as pessoas olhem para esta igreja, elas possam olhar para nós, os nossos amigos possam olhar para nós e ver o peso da glória de Cristo em nós. Eles possam ver o quanto Jesus Cristo está fazendo em nós. Eu quero orar para que quando você pensar no que significa o cristianismo é viver de uma maneira tão igual, tão ímpar, tão fantástica, que Tiago está dizendo que a igreja não pode perder a glória de Deus e trocar a glória de Deus pela glória dos homens. Porque Deus é infinitamente maior e infinitamente mais glorioso. Ele é muito melhor do que eu e muito melhor do que qualquer um de vocês, porque Ele reina e reinará para sempre. Então, a minha oração é que nós possamos experimentar o Shekinah de Deus. Mas não Jesus dizendo: eu vou mostrar a glória de Deus, mas a gente possa entender que Jesus Cristo veio trazer a glória de Deus no nosso meio. E então, enquanto nós pudermos olhar uns para os outros aqui, e nos vermos como iguais, e Cristo com toda a sua glória sobre nós, então nós vamos poder anunciar para essa cidade que Jesus Cristo é o Rei da Glória. Ele é o nosso glorioso Deus, Ele é o nosso infinito Salvador. Então, eu quero pedir que... Eu estou falando isso porque eu sei que isso é muito comum em muitas comunidades. Eu tenho amigos que focam em pessoas de classes sociais diferentes. Mas eu não quero que isso aconteça aqui. Eu fico feliz quando tem alguém lá na porta e de repente vem uma pessoa. Teve uma pessoa que me pediu perdão. Falou assim: pastor, eu pedi para uma pessoa toda suja entrar no meio da igreja. Eu fiz errado? Eu falei: não, aqui é o lugar dela. Porque se há alguém importante nesse lugar, não sou eu nem você. É o meu Deus e é o nosso Deus. Ele é a pessoa mais importante nesse lugar. Vamos orar ao Senhor. Se isso acontecer aqui dentro, vai acontecer na sua família. Vai acontecer no seu lar. Vai acontecer em todos os lugares que você tiver. Porque a Deus deve ser dado toda a glória. A Ele é o único que é digno de toda a glória. E por isso eu quero terminar esse sermão dizendo que a gente possa ser um neste lugar. Que a gente se olhe um ao outro, não pela camisa que a gente veste, nem pelo tênis que a gente veste, nem pelo carro que a gente chega na igreja, mas nós possamos nos ver iguais uns aos outros, mas acima de tudo que Deus seja de fato a pessoa mais importante e mais bendita neste lugar, para a glória de Deus e para que o reino dele possa avançar neste lugar. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a ficar de pé, de uma forma diferente, juntar com teu irmão, sair de perto dele, e talvez você orar com alguém diferente de você, e dizer: Senhor, muito obrigado por este irmão que está aqui, e eu quero orar, e ore com ele, e agradeça
pelo que Ele fez em nossas vidas, pelo que Cristo é em nossas vidas, e que nós sejamos um em Cristo Jesus. Peça a Deus para agradeça a Deus pela pessoa que está do teu lado, agradeça a Deus pela pessoa que está perto de você, agradeça a Deus porque nenhum de vocês são mais importantes do que o outro. Cristo é tudo em nós, é a glória dele em nós. Enquanto nós estivermos adorando, eu vou pedir que você ore a Deus, que você agradeça e que você possa, Senhor, pedir a Deus: Deus, não me dê olhos discriminatórios, não me dê pensamentos discriminatórios, mas que eu possa, porque, Senhor, eu sei que quando eu olho para alguém discriminatoriamente, eu estou, Senhor, tirando a sua glória. Eu não estou vendo você como a glória como você tem, porque você é a pessoa mais importante que pode existir. Ore com teu irmão, adore a Deus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai